10. Vão trazer informações importantes aqui de São Paulo, do Brasil e do mundo. Notícias que vão aí ser destaques nesta quinta-feira, dia 12 de março de 2026. Corregedoria de São Paulo deve pedir a prisão de tenente-coronel no caso da PM morta aqui na capital paulista. A Polícia Civil deve pedir a prisão temporária do tenente-coronel da PM Geraldo Leite Rosa Neto, marido da policial militar Gisele Santana, encontrada morta com um tiro na cabeça no apartamento do casal no bairro do Brás, na região central de São Paulo. Inicialmente, o caso tratado como suicídio passou a ser investigado com morte suspeita e possível feminicídio. O laudo pericial apontou lesões no rosto e no pescoço da vítima, identificando e indicando que ela pode ter sido agredida e desmaiado antes de ser baleada. O documento menciona marcas compatíveis com pressão e arranhões de unhas. A Justiça já transferiu o caso para o Tribunal do Júri responsável pelos crimes contra a vida. Vamos ver o que vai acontecer. Pode aí acontecer a prisão, então, exatamente do PM Geraldo Leite Rosa Neto, tenente-coronel da Polícia Militar. Vamos trazer mais informações aqui de São Paulo, uma informação triste, inclusive. Rompimento de reservatório da Sabesp deixou um morto e 9 feridos na Grande São Paulo. Em Mariporã, na Grande São Paulo, o rompimento de um reservatório da Sabesp com capacidade para 2 milhões de litros de água deixou uma pessoa morta e 9 feridas. A estrutura que ainda estava em construção desabou durante testes e provocou uma enxurrada de lama e destroços. Casas foram atingidas, 10 veículos danificados, diversas famílias precisaram deixar a área. A causa do acidente ainda vai ser investigada. Vamos ver esse rompimento aí do reservatório da Sabesp, que assustou a todos e infelizmente trouxe uma pessoa que faleceu em virtude desse rompimento do reservatório que aconteceu em Mariporã, na Grande São Paulo. Você que está nos acompanhando aí, ó. Veja o rompimento, a velocidade da água, a força da água, né? Você pode acompanhar também no portal Aguardando a Notícia, já tem esse vídeo. A velocidade, olha o estrago que fez em Mariporã e acabando vitimando uma pessoa que acabou morrendo em virtude desse rompimento, esse reservatório da Sabesp, deixando um morto e 9 feridos. Realmente situação lamentável, né? Muita lama, muita sujeira e muito triste ver essas cenas, né? E aí agora tem um rescaldo, a forma de trazer a limpeza de toda essa área em Mariporã e lamentar essa morte de uma pessoa em virtude desse rompimento da Sabesp. São 9h38 e a gente vai trazer mais informações aqui. Avião da Azul pede prioridade para pouso em Congonhas. Um avião da Azul Linhas Aéreas pediu prioridade para pouso no aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. O voo seguia para Belo Horizonte quando comissários relataram cheiro de fumaça vindo do compartimento de carga. Equipes de emergência foram acionadas, mas a aeronave pousou em segurança e ninguém ficou ferido. O aeroporto seguiu operando normalmente. E por falar em aeroporto, eu vi uma informação aqui e aconteceu ontem também, ó. Cachorra fugiu em Congonhas, paralisou o aeroporto por quase 10 minutos. Aconteceu isso, o animal fugiu naquela caixa de transferência, sabe, durante um voo com destino ao Rio de Janeiro. Ela acabou fugindo, o aeroporto foi fechado, conseguiram resgatar a cachorra e aí o voo foi liberado, mas deu um susto a todos ali no aeroporto de Congonhas entre 15h26 e 15h35, mas localizaram a cachorra e ela viajou tranquilamente para o Rio de Janeiro. Isso aconteceu ontem no aeroporto de Congonhas e cada vez mais comum, né, vocês verem o transporte de animais nos voos domésticos aqui em São Paulo, né, e sempre tem esse cuidado. Já tivemos, infelizmente, até mortes de pet, de animais em voos, então tem sempre essa preocupação, né, você está levando o seu bichinho de estimação para que nada aconteça, ele fica num compartimento especial dentro do avião. Então, às vezes é contato com frio, apertado, justo ali, não é fácil para o animalzinho também se ambientar ali exatamente no local. Então, por isso, às vezes, ele se assusta e essa cachorra acabou fugindo do aeroporto de Congonhas, dando um susto a todo mundo ali, mas conseguiu ser recuperada e viajou normalmente para o Rio de Janeiro. São 9h40, tem mais informações aqui de São Paulo. Estudo aponta bloqueio para ambulantes na 25 de março e no Brás. Um estudo internacional aponta que o sistema municipal Tô Legal bloqueia o cadastro de ambulantes em áreas tradicionais do comércio popular em São Paulo,
como a Rua 25 de Março, Brás e Sé. A pesquisa indica que as regiões consideradas mercados naturais do comércio de rua estão indisponíveis para novos licenciamentos, ou seja, não chega mais ninguém, não consegue entrar mais ninguém. Hoje a Prefeitura registra quase 6 mil permissões de comércio ambulante, mas muitos trabalhadores continuam atuando sem autorização. Então não tem mais como conseguir essa autorização para trabalhar e muitos estão vivendo aí trabalhando de forma clandestina, né? Escondido e tentando conseguir dinheiro, né, renda para sua família, para ele mesmo, seu sustento. Então não é fácil, é complicado. Mais informações aqui para você no Download da Notícia, primeira edição. Informações daqui de São Paulo. Tarcísio de Freitas sai em defesa de Ricardo Nunes em crítica sobre quedas de energia. Vamos acompanhar o vídeo do governador Tarcísio de Freitas defendendo aí o prefeito Ricardo Nunes das críticas sobre essas quedas de energia que tem incomodado aí o cidadão, aquele que mora aqui em São Paulo. No caso específico de São Paulo, que existe uma politicagem por parte do prefeito de São Paulo. Ele tem que falar para as pessoas que ficam sem energia se é politicagem. As pessoas estão passando dificuldade, as pessoas ficam às vezes 3, 4, 5 dias sem energia elétrica, perdem tudo que tem na geladeira. Isso não é politicagem. É impossível se resolver o problema de São Paulo, já que não temos uma rede elétrica subterrânea, é uma rede elétrica exposta, e quem andar por São Paulo passe a observar que 80% da rede elétrica de distribuição de São Paulo está no meio das árvores. O problema é a arborização de São Paulo. O que eles querem? Que a gente transforme a cidade num campo de bonsai? Não, isso também não vai acontecer. Para quem diz que isso é anormal, basta ler as cartas do padre José de Anchieta. Ele conta, né, das árvores que são arrancadas pelas raízes, para ver que isso acontece há bastante tempo. Que dá uma chuva, dá um temporal, e aí as pessoas ficam 1 semana, 2 semanas, aí falta energia no centro. Quantas vezes nós ficamos com hospitais sem energia? As instalações da Sabesp sem energia, com estações de bombeamento, com estações de tratamento, e aí imediatamente começa a faltar água. Quem é o responsável por isso? A empresa não se preparou. Naturalmente a Enel cumpre boa parte dos índices para a renovação. Eu tenho orientado a ANEEL a despolitizar essa questão para que a gente avance na renovação também de São Paulo. Quem aqui pode dizer que é vantajoso para o estado de São Paulo, para a região metropolitana de São Paulo, para esses 24 municípios, prorrogar o contrato com uma empresa que não quis saber de prestar um bom serviço? Ela gera muito caixa e ela não faz o investimento necessário. As pessoas sofrem com cada interrupção do fornecimento de energia e cabia a regulação atuar. E essa regulação está nas mãos da ANEEL, que tem instrumentos regulatórios para fazer a diferença. O poder concedente é o Ministério de Minas e Energia. Então, se falar agora em prorrogação do contrato, é um deboche com a população de São Paulo. E nós não vamos aceitar isso. Pelo menos calado, nós vamos brigar muito. Tá aí o governador Tarcísio de Freitas, né? Essa é uma queda de braço que está existindo aqui em São Paulo, né? O governo, a prefeitura tenta e pressiona o governo federal, o Ministério de Minas e Energia para tentar dar caducidade ao contrato com a Enel, né? Encerrar esse contrato com a prestadora de serviços da energia aqui em São Paulo, não só na capital, mas em outras cidades aqui do estado paulista. E tem essa discussão, né? Existe essa briga, essa complicação, e quem sofre é o consumidor, né? No final, quem sofre é exatamente o morador aqui da cidade de São Paulo, por exemplo, que em chuvas fortes fica sem energia e aquela demora. São horas, até dias, esperando o restabelecimento da energia. Então, está na hora também de se rever tudo que está acontecendo, a estrutura feita, a condição também da Enel no momento de prestar o serviço ao cidadão. Se é uma discussão que envolve aí esferas municipais, estaduais e federais, ok, é importante a discussão, mas o mais importante é resolver o problema do cidadão, e isso a gente não tem visto nos últimos tempos aqui em São Paulo. Continuando com mais informações aqui da capital paulista, 9h44, mas não só na capital, porque a chuva vem chegando forte no estado de São Paulo. Chuva intensa mantém alerta para alagamentos em São Paulo. A previsão indica céu nublado e pancadas fortes de chuva em São Paulo nesta quinta-feira. As instabilidades são provocadas por um cavado meteorológico associado à umidade do oceano. A região do Vale do Paraíba pode registrar volumes mais elevados, tá vendo? Não é só aqui na cidade de São Paulo, mas exatamente no estado. A Defesa Civil alerta para risco de alagamentos e deslizamentos em áreas vulneráveis.
9h45, Dólar da Notícia, primeira edição. Você fica bem informado aqui na Guardiã da Notícia. Notícias referente notícias nacionais. O diesel sobe mais de 7% no país com impacto da guerra no Oriente Médio. Sofre nosso bolso também. O preço do diesel registrou alta superior a 7% nos primeiros dias de março no Brasil. Segundo o levantamento feito em 21 mil postos de combustíveis, o diesel S10 passou de R$ 6,22 para R$ 6,70 o litro. Especialistas apontam que o aumento acompanha a valorização do petróleo no mercado internacional, em meio à escalada da guerra no Oriente Médio. Empresas de transporte e logística já estão calculando os impactos de alta nos custos. E aí o frete que acontece fica mais caro. Para a gente que faz aí compras online, faz encomendas, o frete... Aquele negócio de frete de graça é mais difícil, porque o frete está subindo em virtude dessas altas de combustíveis no país, né? Não só em São Paulo, mas no país onde a gente está falando, Salvador, 7 e pouco o litro da gasolina, né? Um valor muito alto, comparado a isso aqui, em São Paulo, 6 e pouquinho aí o litro da gasolina, o álcool girando 4,39, 4,49, dependendo, 4,59, dependendo do posto de gasolina aqui na cidade de São Paulo. Ainda com notícias nacionais, aqui no Dólar da Notícia, primeira edição, são 9h46. Toffoli se declara suspeito em ação sobre CPI do Banco Master. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, declarou-se suspeito para relatar o pedido de instalação da CPI do Banco Master na Câmara dos Deputados. O processo foi encaminhado para o novo sorteio e o ministro Cristiano Zanin vai assumir a relatoria. A CPI pretende investigar supostas irregularidades financeiras envolvendo o Banco Master e o BRB. Tem muita coisa ainda para acontecer, né, em relação ao Banco Master, né? O Vorcaro segue preso, a reclamação, inclusive, é da parte da defesa do Vorcaro, que é desproporcional estar preso, estão reclamando, né? Então, vamos aguardar. E surgiu uma informação também que a Polícia Federal apreendeu um envelope com o próprio Vorcaro, escrito Congresso, durante a operação. O que estava nesse envelope escrito Congresso, hein? Tá muita gente de olho, né? As investigações continuam. São mais de 3 aparelhos confiscados por parte aí da polícia em relação ao Vorcaro. Então tem muita coisa para a gente saber ao longo dos meses aí, para a gente tentar compreender como que estava todo esse espectro político, judiciário, né? De administração do lado financeiro também em relação ao Banco Master. Vamos com 9h48, com destaques do mundo aqui no Dólar da Notícia, primeira edição. Guerra no Oriente Médio eleva o preço do petróleo e tensão global vem aumentando, infelizmente. A escalada da guerra no Oriente Médio já provoca impacto na economia mundial. O conflito aumentou a tensão no Estreito de Hormuz, rota estratégica por onde passa cerca de 20% do petróleo transportado no planeta. A possibilidade de bloqueios ou ataques na região pressiona os preços de energia e preocupa governos e mercados internacionais. O aumento do petróleo já começa a refletir diretamente, infelizmente, diretamente nos combustíveis no país, né? Então, infelizmente, tem essa preocupação em relação aos preços dos combustíveis no país. Vamos trazendo mais informações para você que nos acompanha através do Download da Notícia, primeira edição. A gente tem ainda uma informação importante referente à cidade de São Paulo e ao estado de São Paulo, porque a linha 21 do metrô deve ligar Diadema à linha 20. O governador Tarcísio de Freitas anunciou que o governo de São Paulo pretende avançar com o projeto da linha de 21 do metrô, que deve ligar Diadema ao Parque do Carmo, na zona leste da capital. A implantação deve ocorrer por etapas, com fase inicial conectando Diadema à futura linha 20 rosa do metrô de São Paulo, que vai atender também cidades do ABC Paulista. O próximo passo será a contratação dos projetos de engenharia para definir o traçado e viabilidade da nova linha. São 9h49 em São Paulo e vamos acompanhar aqui o trânsito na capital paulista. Zona Sul de São Paulo, nesse momento apontando aí 257 km de lentidão, 257 km de lentidão. A Zona Leste com 134 km de lentidão. Zona Oeste, 219 km de lentidão. A Zona Norte, 105 quilômetros de lentidão, para você que está nos acompanhando aqui, exatamente para a audiência aqui da Guardiã da Notícia. E a gente vai já ter um entrevistado na linha. Então, só para encerrar essa parte do trânsito, na linha antigamente do rádio, né? Está conectado aqui com a gente já, mantendo, a gente falava na ponta da linha aí
cair a ligação e falar, é porque caiu que estava na ponta da linha. Que beleza, hein? Então, ó, nesse momento, então, Zona Norte, 105 km de lentidão, 157 km de lentidão. Os ônibus do corredor de São Paulo, bairro centro, quem sai do bairro para o centro, 13 km de lentidão, 13 km de lentidão, né? Exatamente, tá complicado, sinal vermelho para você que está nos corredores de ônibus em São Paulo. E 20 km centro e bairro também com dificuldade no trânsito em São Paulo. Então,